Estamos retomando aqui o nosso bate-papo, né, Pedro Neto? Borboletas e colibris foi um sucesso, né, cara? Eu tenho, Pedro, recentemente minha filha viajou para a Flórida, né? Sim. E eu pedi a ela que fizesse uma avaliação, né, com uma empresa, na verdade uma editora americana, para a gente já tentar transformar esse livro num livro em língua inglesa, né? E fazer um negócio diferente para a gente fazer uma divulgação mais externa. Porque eu não sei se você tem percebido, Pedro, a gente tem trabalhado muito, né, com a questão literária, mas aqui no Maranhão, né, e no Brasil, de uma forma geral, para a gente conseguir uma projeção literária, a gente tem que ter muito dinheiro, né, tem que ter um marketing muito forte, né? E de verdade a gente faz tudo como a AMEI faz aqui, né? O nome já diz, Associação Maranhense Escritores Independentes, que é uma outra entidade muito boa, que também ajuda muito, né, nesse aspecto da divulgação da cultura. Mas o nome já diz, ó, Associação Maranhense Escritores Independentes. Então a gente trabalha, eu dou aula, você dá aula, né? Aí a gente recolhe nosso dinheirinho ali no final do mês, aí manda fazer 100 livros, manda fazer 200. E no final, quando a gente vai vender, a gente quer vender por R$50 um livro, né? Aí todo mundo acha caro, mas não sabe trabalho, o custo que deu, que não paga nem metade daquilo, né? Mas, por outro lado, nós temos que avançar, nós temos que buscar o mercado editorial, não só a nível de Maranhão, a nível de Brasil, nós temos que sair desse país com uma vigorosa, diria assim, literatura, né? E levar essa experiência além mares, né? Então, voltando ao nosso bate-papo do Borboletas e Colibris, né? E também nós temos um outro livro que nós estamos fazendo junto, né, Pedro? Nós vamos, inclusive, lançar. Exatamente. Era para nós lançarmos agora no dia 28 de maio e a gente transferiu em função de o problema com um dos nossos coautores, né, que é o querido Coronel Furtado, a quem eu aproveito para mandar um abraço, né, para a esposa, que estão em São Paulo também, né? Me conte um pouco sobre esse novo livro. Olha só, Trovoar, porque você falou primeiro Borboletas e Colibris, né? Me permita falar só um pouco rapidamente de Borboletas e Colibris, aí a gente fala de Trovoar. Borboletas e Colibris foi uma ideia sua, né, para fazermos um livro em parceria, um diálogo que a gente teve e resolvemos fazer um livro juntos. Realmente é um livro maravilhoso, eu gosto muito desse livro. A capa foi feita pela minha filha, uma capa belíssima, né? E eu já recebi muitos feedbacks desse livro, Borboletas e Colibris, e são os melhores possíveis, né? Tu tens ele aqui, né? Tem aqui. Pode pegar os pegos para não passar na frente da câmera? Bem aqui. Pronto. Você vem aqui. Maravilha. Borboletas e Colibris. É bom que a gente... É bom que a gente... Mostra pro... Isso. Mata a cobra e mostra o pau, exatamente, né, meu irmão? Borboletas e Colibris. Esse livro realmente é algo simplesmente fantástico. Fantástico. E é um livro que teve uma repercussão muito boa, muito favorável, né? Tanto no lançamento como no pós-lançamento. E eu acredito, fico muito feliz com a possibilidade da edição em inglês, ainda que seja uma edição bilíngue, mas que seja também em inglês. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem toda a razão quando diz que o apoio que a gente tem hoje na literatura aqui no Maranhão é muito pequeno, e no Brasil também é muito pequeno, né? Países como Argentina, Portugal, Espanha, países do leste europeu também, têm hoje um apoio significativo à produção literária. E o Brasil está engatinhando nesse aspecto. Talvez por isso e por outros fatores, a gente consegue entender por que o brasileiro escreve tão mal e também lê tão mal. Porque, na verdade, ele lê pouco. Quem lê pouco escreve mal também. É uma consequência direta de todo esse processo. Pedro, nas parcerias a gente aprende muito, né, Pedro? Sim. Rapaz, é incrível, né? Quando a gente trabalha só, né? Eu já fiz esse livro contigo, né? Eu tenho outro livro que eu vou lançar com meu filho também, já estou aqui finalizando, né? O livro tem até um nomezinho diferente que ele escolheu aí. E depois eu vou mostrar para vocês, não vou dizer agora. Né? É surpresa. Nós temos um outro que eu fiz com a minha netinha, que é esse livro bem aqui, Pedro. Um livro lindo. Eu fiz esse livro aqui, ó, com a minha neta. Rapaz. Ó, Pérola da Jujuba com o vovô, também uma experiência interessante, né? Então a gente vai aprendendo a conviver. Mas o que você, nessas suas oportunidades, né, de convívio, o que você aprendeu
as parcerias? Olha, mais uma pergunta excelente, porque eu gosto muito das parcerias. A primeira parceria que eu fiz, Sanches, foi com um grande amigo chamado Augusto César. Augusto César, dessa região ali de Rosário também. Inclusive tem um sítio já na saída de Rosário, e é um professor de literatura, né, que ainda está na ativa, um dos grandes literatos do Maranhão contemporâneo. E um dia, conversando com Augusto, eu já tinha produzido 2 ou 3 livros, e conversando com ele, a gente resolveu fazer um livro juntos. Interessante que, depois que o livro estava pronto, um livro de poemas, né? Poemas dele e poemas meus. Metade do livro era dele, outra metade minha. Como fizemos com Borboletas e Colibris. E quando o livro ficou pronto, ele perguntou, e agora o título? Que título nós daremos a esse livro? Eu falei para ele, pensa num que eu penso no outro. E amanhã eu digo qual é a minha sugestão. No outro dia eu dei uma sugestão e ele disse, não, é impossível, as pessoas nunca vão decorar. Esse título é muito grande. Recados ao Tempo em Folhas de Vento. É lindo isso, né? É muito bonito. Poético. É muito poético. Ele disse, não, Pedro Neto, esse título é muito grande. Como é que as pessoas vão decorar isso? Não tem como. No outro dia, ele trabalhava no Marista juntos, ele me olhou e disse, já sei qual é o título do livro. Eu disse, qual? Recados ao Tempo em Folhas de Vento. Depois que você falou, eu não esqueci mais. É muito bonito, é muito poético, né? E esse livro realmente é lindo. Depois, produzi com ele Cronicontos, né? Uma mistura de crônicas e contos. E, finalmente, lançamos Dourando Pílulas, que são poemas pequenos, poemas em forma de pílula, né? 3 livros com Augusto César. Depois dessa parceria com Augusto, um dia eu estava conversando com um amigo da área de História, Luiz Celso, um irmão para mim, lá no Marista também, no Colégio Marista, fiquei lá 22 anos. E Celso disse assim para mim, eu já tinha 6 ou 7 livros lançados. Pedrinho, chama Pedrinho, tenho muita vontade de fazer um livro, mas não sei nem por onde começar. E eu falei para ele assim, vamos fazer um livro juntos, Geografia com História. Ele, vamos. Se empolgou com a ideia, e dessa ideia nasceu Geohistória do Maranhão. Esse livro foi considerado agora em janeiro desse ano, né, deste ano, o livro mais vendido do estado do Maranhão. E lá dentro da AMEI, o livro em primeiro lugar. E a gente já já fechamos a 2ª edição do livro, cada edição 1000 exemplares. E é um livro que tem dado uma alegria muito grande e tem uma boa notícia para quem gosta de concurso e vai precisar do conteúdo de Geografia e História do Maranhão, para os alunos, os estudantes que vão fazer o vestibular da UEMA também. O livro Geohistória do Maranhão, fizemos uma parceria com a Globaltech, e o livro Geohistória do Maranhão ele vai ser dividido em 2 partes, vai continuar uma série de Geohistória, mas vai ter o livro de Geografia e o livro de História, com 200 páginas cada livro, e um livro completamente colorido. Olha aí. Quem está fazendo esse trabalho de diagramação agora, com desenhos, e você sabe que ele é muito bom, é Epitácio. Epitácio é um design fantástico, tem feito livros memoráveis aqui em São Luís. Muito bom. Pedro Neto, rapaz, eu estava aqui exatamente na pergunta que tem a ver com com a profissão do professor de geografia, né? Sim. E a pergunta era a seguinte, você é professor de geografia, qual é a relação entre a geografia, a literatura e a literatura em sua obra? Né? Sim. Você acabou, de certa forma, responder. E a outra pergunta é como você acha que a geografia pode influenciar a literatura e vice-versa, né? Excelente, excelente. Muito bem bolada a pergunta. Eu gosto muito desse tipo de pergunta, porque se eu não fosse professor de geografia, minha literatura teria tomado um outro rumo, com toda certeza. Agora mesmo, eu estou lançando, agora no mês de junho, 7 Vidas à Minha Espera. E imagine uma mulher de 72 anos, lembrando de 7 vidas, 7 experiências corpóreas. Não sou espírita, mas evidentemente que o livro tem um fundo espírita. A primeira vida dessa personagem é em Pompeia, né? E ela é um spoiler, mas é só para entender o sentido da história. Então, a primeira vida é em Pompeia e ela morre aos 18 anos grávida do filho de um comerciante muito rico chamado Plínio, e ela morre em função da erupção do Vesúvio, que destruiu uma parte significativa da cidade de Pompeia. E vai voltar outras vezes. Nesse livro, Sanches, eu faço uma mescla de ficção e história. Então, e geografia. A geografia você tem, né? Inserida ali. O tempo todo.
Então, eu falo, por exemplo, de Pompeia, eu falo da peste negra na Europa, que vai dizimar um terço da população europeia. Mostro, inclusive, o início da peste negra, um conflito entre genoveses, né, e um povo na região da península da Crimeia. E esse conflito na península da Crimeia, na região de Cafa, vai gerar justamente o início da peste negra, que também é chamada de peste bubônica, porque ela gerava nas pessoas os bubões, que eram aquelas inflamações, inclusive nas axilas, por isso peste bubônica, por causa dos bubões. Eu falo também, Sanches, nesse livro sobre a Primeira Guerra Mundial, falo sobre a Revolução de 64 no Brasil, falo do cangaço, que é um tema que me fascina muito, né? Dentre outros, né, fatos históricos memoráveis, a Guerra dos Mascates entre Recife e Olinda, etc. Então, eu acho que para quem vai fazer o vestibular, e essa juventude está lendo pouco, é um livro que vai unir o útil ao agradável. Você consegue ler uma história aprazível, interessante, modéstia à parte, e ao mesmo tempo você começa a tomar gosto pela história, vai aprendendo. Então a geografia, ela me ajuda nesse sentido. Eu uso alguns termos nos meus textos e nos meus livros que talvez a pessoa precise pegar um dicionário. São termos da própria geografia, né? E quando você faz essa perspectiva da geografia com a literatura e a poesia principalmente, pegando elementos da geografia, terminologia da geografia, para a poesia, a questão poética, é lindo demais. É muito lindo. Bacana. Pedro, eu estava outro dia assistindo, rapaz. Aliás, assistindo não, eu estava conversando com uma pessoa que a gente também... Eu quero aproveitar e mandar um abraço para ela, que é a esposa do Coronel Furtado, que é... Sim. Desculpa, esposa do Coronel Lopes, que é a Emília, né? Sim. E a Emília estava falando um negócio que me chamou a atenção, cara. Ela disse que ela viajou. Aí, Emília, depois você vai me dizer que eu estou esquecendo exatamente qual foi o país que você viajou. Você contou que quando chegava, que ela falava com as pessoas conheciam o mapa com uma profundidade extraordinária. Mas eu fiquei pensando nisso, Pedro, porque assim, rapaz, se você começar a sua aula de geografia todos os dias, né? Vamos dizer assim, Sim. Lá no meu interiorzinho, quando eu era estudante do ensino fundamental, falando sobre o mapa do mundo, cara, eu teria uma outra visão do mundo. Com certeza. Entendeu? Mesmo que eu não estivesse lá, mas eu já sabia onde poderia encontrar aquilo, né? Eu achei muito interessante isso. Muito interessante. Mas eu quero te fazer uma pergunta que você parece que fugiu dela, né? O nosso livro Trovoar, como é que fica? Que livro é esse? Quem são os autores? É verdade. Na verdade é porque eu me empolguei quando fui falar de borboletas e colibris e acabei esquecendo de Trovoar. Eu disse que meu primeiro parceiro na escritura, né, na literatura, foi Augusto César Ribeiro Rocha, de Rosário. Depois Luiz Celso, depois você, com Borboletas e Colibris, e agora Trovoar. E Trovoar é uma experiência maravilhosa, porque essa experiência reúne 4 escritores, que na verdade são 4 grandes amigos, né? E é uma experiência da Academia Maranhense de Trovas, porque nós nos conhecemos há um tempo razoável, e dentro da Academia Maranhense de Trovas a gente teve essa experiência de participar de concursos, né, de socializar as trovas no próprio grupo da Academia, no WhatsApp, quando acontecia sempre uma festividade, uma personagem importante do Brasil, a gente ia desenvolvendo as trovas sobre essa pessoa, tem um colar de trovas. Então surgiu a ideia de fazer um livro, a princípio, com 5 autores, e cada autor com 100 trovas. A trova é uma literatura minimalista, é uma literatura que eu acho assim, incrível, porque você consegue em 4 versos tão pequenos, de 7 sílabas poéticas, dizer tanto. Como é possível dizer tanto em tão pouco, né? Em tão pouco espaço? Então, lamentavelmente não conseguimos fechar o livro com os 5 autores, mas 4 pelejaram, 4 continuaram, e hoje a gente tem esse livro pronto, está chegando aqui em São Luís em breve para um lançamento, Trovoar. Trovas para ler e sonhar. Trovas para ler e sonhar. Não, para... Mudamos, você lembra? Nós iniciamos colocando trovas para ler e sonhar, depois a gente mudou. Trovas para inspirar e sonhar. Inspirar e sonhar, que é muito melhor, né? Porque ler uma coisa e inspirar é algo mais até transcendental. Então, o livro de trovas
ele é um livro incrível, porque ele vem com 4 autores, cada autor tem uma visão muito específica, tem eu, tem você, Pedro Neto, Carlos Sanches, Coronel Furtado e Brito, José Maria Brito. José Maria Brito, né? Zequinha Trovador. Então, são 4 visões diferentes, 4 visões específicas da trova. Quem não conhece a trova precisa ler Trovoar para se inspirar e para sonhar também. Muito bom. Pai, Pedro Neto resumiu muito bem o livro. Eu escrevi algo sobre isso também, Pedro, mas eu vou divulgar só no momento que nós formos fazer o lançamento, para não criar spoiler, como você falou, né? Mas eu poderia dar só um spoiler mínimo, pequenininho, para colocar uma pulguinha atrás da orelha de quem está nos ouvindo e assistindo, que é as homenagens. São muitas homenagens. Eu mesmo faço várias homenagens nas 100 trovas que eu produzi. O próprio Coronel Furtado faz muitas homenagens. Então, eu acredito que nós vamos ter um lançamento em breve de Trovoar com muita gente, com muitos amigos, pessoas que gostam da literatura, de uma literatura refinada, porque a trova é uma literatura refinada. Eu sempre digo, Pedro Neto, que até conversando com a Wanda certa vez, né, eu até disse a ela, Wanda, eu faço a trova muito rapidamente, né? Ela disse, Sanches, mas a trova a gente não consegue fazer muito rápido, né? Porque de verdade, rapaz, eu escrevo 3 ou 4 crônicas para fazer uma trova. Mas algumas vezes a gente pega uma inspiração e faz uma assim rápido, né? Mas ela precisa de uma certa acuracidade, né? A gente tem um critério, tem que, como você falou bem, né? É uma única estrofe com 4 versos, né? Versos que tem que ter o primeiro rimando com o terceiro, o segundo rimando com o quarto, com 7 sílabas poéticas e sem título, de forma que aquela ideia geral se torna plena. Com a leitura você identifica o que quer dizer. Não é necessário então, título. Isso é bacana, né? Um negócio bacana. Então, nós estamos de parabéns por esse momento, porque eu te digo que deu muito trabalho para fazer isso. Demais. Aí. E a trova, eu acho a grande vantagem da trova também, Sanches, essa questão aí da produção, numa perspectiva da inspiração, e eu concordo também com o Wanda nesse sentido, não é tão fácil fazer, é que às vezes, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter percebido isso, às vezes você produz uma trova e tem a impressão de que ela já estava pronta. De alguma forma, na tua mente, ela estava pronta porque ela vem perfeita. Né? Ela vem, e se você depois for apurar para olhar, realmente tem 7 sílabas poéticas cada verso? Tem. E aquela forma é perfeita, a mensagem é completa, é plena. Então, é algo transcendental. Rapaz, eu vou provocar aqui os trovadores maranhenses aqui, e também os brasileiros. Eu vou te dizer um negócio, Pedro Neto, que, rapaz, tem algo a ver com a trova, que é o seguinte, quase todo pensamento nosso, quando a gente pensa em escrever alguma coisa, a gente está com um heptassílabo, cara. Pode pensar nisso. Se tu faz uma frase assim, básica, ela vai cair quase sempre aí. Agora, o detalhe é a gente fazer aqueles ajustes, né, da rima perfeita, ou a rima rica, né? Isso. Que é o mais difícil, né? Mas tem um certo sentido nisso aí. Agora, mas vamos avançar. Nós temos, você é pessoa, nós somos humanos e nós temos sonhos, nós temos pessoais, profissionais, né? Quais são os seus sonhos pessoais e profissionais? O que você gostaria de alcançar em sua carreira, Pedro? Olha, como escritor, eu acho que o sonho de qualquer um que produz livros é torná-los acessíveis às pessoas. É saber que as pessoas estão lendo a tua literatura. E o feedback. Quando o feedback é positivo, quando é negativo também é bom, porque a gente precisa se esmerar, precisa melhorar. Mas quando as pessoas começam a ler o teu texto e começam a dizer que coisa bonita que você escreveu, quando vem o próximo livro, e você começa a perceber que em cada lançamento aquelas pessoas estão lá presentes. Elas querem conhecer a tua nova literatura. Então, eu acho que o meu sonho, o sonho comum de todos aqueles que escrevem, é fazer com que a literatura consiga chegar a mais pessoas possível, o maior número possível de pessoas que possam consumir essa literatura e que essa literatura possa, de uma certa forma, gerar uma emoção. Porque quando a gente escreve, eu digo isso de maneira assim muito contundente, porque eu produzi um livro, Sanches, para participar de um concurso literário da AMEI,
que era um concurso que absorvia o Maranhão inteiro. E esse livro, O Segredo da Montanha Azul, né? Fiz esse livro em 6 meses. 6 meses eu escrevi, quando eu fiquei sabendo que ia ter o concurso, e quando foi lançado o concurso, e parece que nós tínhamos 2 meses, no máximo, aí eu intensifiquei a produção para entregar. E, para minha surpresa, eu venci esse concurso da categoria infanto-juvenil e fui também considerado o autor revelação do concurso. Eles tinham 2 premiações. Esse livro já deve estar na 3ª ou na 4ª edição, e já vendemos para mais de 400 livros só na livraria MEI, né? No ano seguinte, a MEI lançou um outro concurso e eu participei novamente, dessa vez na categoria suspense, né? Que era nova para ti, né? Exatamente, nunca tinha produzido nada nessa categoria, né? Tinha lido alguma coisa já de Agatha Christie, que é o grande nome da literatura de suspense, e aí eu resolvi escrever. Esse texto também eu escrevi para um concurso literário da MEI, e para minha alegria, minha satisfação, para minha surpresa mesmo, porque concurso literário tem uma loteria também aí por trás. Tem um bom texto, mas tem muita loteria também. Tem. E aí depende muito também dos avaliadores. Claro, né, exatamente. Mas tem que ser convincente. Então, quando você ganha, você tem que ter certeza que você ganhou, porque você mereceu, né? Com certeza. E aí vencemos com Mortes em Cadeia, que foi um texto que mostrou para mim mesmo que a minha literatura estava amadurecendo. Mortes em Cadeia tem um enredo numa cidade imaginária chamada Bruma. Eu escolhi Bruma porque suspense tem essa coisa do mistério, a Bruma lembra o nevoeiro, você não enxerga muito bem o que está lá na frente. E me surpreendi muito, lancei um desafio para os amigos tentarem descobrir o assassino, né? Ao longo dos capítulos, um livro com 38 capítulos, e normalmente é 18º, 19º capítulo, eu pedia, né, para os... Eu tenho esse livro aqui. Você tem? Eu li e tenho, comentei, inclusive. Exatamente, Mas capa preta. Saber onde ele está, mas eu tenho ele aqui. Mas a gente pode até pedir depois para colocar lá na descrição do vídeo. Né? Mas eu tenho, Pedro. Pois foi uma emoção muito grande. Além disso, Sanches, e aí está relacionado essa coisa da produção literária, né? Segura aqui, por favor. Vou só levantar rapidamente. Fique à vontade, Achou? Sim, mas vai. Pode falar, Pedro. Pois então, Mortes em Cadeia foi essa grande alegria, né? Porque foi a primeira vez que eu escrevi. Pode continuar. Vou parar só um pouquinho, depois o rapaz corta, porque realmente está bastante. Sem problema. Olha aqui, Mortes em Cadeia. Vamos voltar. É porque eu estou aqui próximo da minha bibliotecazinha e acabei interferindo, mas... Não, tranquilo. A gente corta. Tá. Ele corta depois. Pois é, Mortes em Cadeia. E aí, Sancho, talvez tu não conheça essa novidade aqui, mas tu sabes que Borboletas e Colibris foi capa da minha filha, e Mortes em Cadeia é também uma capa de Bruna, minha jornalista. Mas da outra Bruna, filha? Da Bruna. Da mesma da filha. Bruna, tá aí. Esse é o livro que venceu o Prêmio MEI de Literatura no ano 2021, e é um texto que eu recomendo para quem gosta de suspense. Recomendo Mortes em Cadeia lá na MEI. Certo, eu também tenho outro livro teu, Pedro. Tá aí. Eu falei, eu devia ter trazido alguns livros. Mas eu tenho outros também. Você tem quase todos. Tenho quase todos aqui. Só que é difícil eu separar agora. Mas, Pedro, vamos avançar aqui. Em termos de sonho, né? Como você vê o futuro da literatura brasileira? De uma forma bem objetiva, porque a gente até tratou disso já. Isso. Eu acredito, Sanches, que a literatura brasileira ela continua forte, independentemente se tem ou não apoio. Lamentavelmente não tem. Mas ela continua forte porque o brasileiro ele faz da sua tristeza, como acontece no Carnaval, por exemplo, ele faz das suas frustrações, ele faz das suas vicissitudes o mote para escrever, né? Por que a gente escreve tanto? Porque a gente tem motivos para isso. A gente às vezes é muito triste, às vezes é muito alegre, às vezes é esperançoso, e isso gera um mote. Vou trazer a baila, por exemplo, um assunto que eu acho que vai na mesma direção. Descobriram por pesquisas que países como Suécia, Noruega, Romênia, são países onde o nível de suicídio é muito alto.
e foram tentar descobrir as razões pelas quais tanta gente se suicidava em países com desenvolvimento humano tão alto. E as razões, muitas das razões pela quantidade de suicídio, era que as pessoas haviam perdido a esperança, a expectativa das coisas. Tinha tudo com muita facilidade. O brasileiro é diferente, o brasileiro se preocupa, na hora que ele acorda, o que ele vai fazer? É matar um leão por dia. E todo esse processo da luta pela sobrevivência vai criando nele um mote para escrever. Eu tenho um irmão que é sargento da polícia militar, e ele inclusive fez a orelha de um dos meus livros, A Saga de Pindorama, a história do Brasil no Rádio Cordel, e ele escreve muito bem, muito bem. Só que ele não é um escritor profissional, nunca lançou livro, mas escreve muito bem. O brasileiro parece que nasce com esse dom de escrever. Por quê? Porque ele vive num país que o desafia o tempo todo. É o desafio pela alimentação, é o desafio pela própria vida. Pedro, agora eu vou para as perguntinhas, aquela que eu sempre digo assim. Tem coisa que você nunca contou para ninguém, mas que você hoje vai contar para mim aqui, né? Vamos lá. Tá certo? Vamos lá. Então, assim, algo que você nunca disse antes e gostaria de compartilhar com os ouvintes aqui da rádio Fala Sanches Web, aproveitando para mandar um abraço aqui para minha querida mamãe, que ontem eu estive lá em Rosário, a dona Zanilde Castro Sanches, a Zazá, completou 82 anos agora no dia 23 de abril. Meu pai também, que vai completar 94 no dia 1º de junho, espero estar com ele lá de novo, né? Ontem eu estava conversando sobre isso, né? E também aproveitar para mandar um abraço aí para minhas filhas, Rafaela, Fabiela e Daniel, meu filho Daniel, que normalmente nos escutam também, né? Pessoas maravilhosas. E um abraço extraordinário aqui para minha amada esposa Socorro Sanches, que aqui me acompanha, que me dá todo apoio. Agradecer imensamente aqui a esposa do Pedro Neto, que nos deu todo o suporte agora para que a gente pudesse fazer esse momento acontecer, né? Senão se ela não estivesse aqui, a gente não teria feito esse momento, né? Então, e eu conversando com o Pedro, eu disse, Pedro, nós somos realmente dependentes dos outros, cara, para tudo, né? Para tudo. Nós não somos uma ilha. Isso. Se a gente julgar que a gente vai conseguir as coisas sozinho, a gente está perdido na vida, né? Então, cada dia mais eu tenho essa certeza, né? E nesse caminho, Pedro, eu quero fazer essa pergunta, voltar a pergunta para você, né? O que você compartilharia com os ouvintes que você nunca falou para ninguém? Olha, enquanto você estava fazendo o preâmbulo da pergunta, eu me lembrei de algo que eu acho muito interessante. Eu lancei há alguns anos, mais ou menos 7, 8 anos, um livro chamado Rafinha, o Poetinha. E Rafinha, o Poetinha foi o primeiro livro produzido no Maranhão voltado para criança, poesia para criança, né? E alguns dos poemas desse livro eu me baseei na experiência de pai, do pai de Bruna, que fez as 2 capas que eu mencionei. E esse livro ele foi adotado em muitas escolas aqui de São Luís e esgotou. Eu tenho, acho que um único exemplar na minha casa, tenho vontade de fazer a reedição do livro, mas ele esgotou. E tive a grata surpresa de ver esse livro sendo utilizado por uma aluna do curso de pedagogia da UEMA para fazer uma apresentação de trabalho na pós-graduação. E eu acho isso fantástico porque ela me entrevistou, quis saber como o livro tinha sido produzido, como era produzir para criança, e levar a minha literatura para a universidade é algo surreal. Aconteceu com Rafinha o Poetinha, aconteceu com O Segredo da Montanha Azul, e aconteceu com Morte Sem Cadeia também, né? Alunos universitários fazendo trabalho dessa obra. É muito comum eles fazerem, inclusive pessoas que já não estão mais aqui, né? Então eu acho isso... E usar também muitas das vezes outros autores... Exato, de fora do Maranhão, de fora do Maranhão, é verdade. Isso. Mas então, Pedro, o que você acha que realmente vale a pena na vida e na literatura? Na vida vale a pena ser feliz. A nossa vida é muito curta. Tem pessoas que dizem é um sopro. A vida é um sopro. Então, como a vida é muito curta, a gente tem que ser feliz. Tem que cultivar as amizades, né? A gente tem que colocar no papel, para quem escreve, aquilo que toca o coração da gente. Então, eu acho que o primeiro objetivo, como ser humano, é ser feliz, Sanches. Porque a felicidade, inclusive, ela
comprida a vida, ela torna a vida mais longa. E como escritor, eu acho que o grande objetivo é transformar as emoções em textos, seja prosa, seja poesia, e de uma certa forma emocionar as pessoas. Eu tenho aprendido que a poesia, por exemplo, é a arte de emocionar as pessoas, a arte de gerar um impacto, né, nas pessoas. Êxtase, né? Exatamente. Então, eu acho que o bom livro é aquele que você lê e fica um bom tempo pensando. Eu nunca esqueço de uma entrevista que o Dias Gomes deu quando terminou a novela que tinha lá o Senhorzinho Malta, Roque Santeiro. Roque Santeiro. A pergunta da repórter foi: por que a Porcina não ficou com o mocinho, que era o José Wilker, que era o Roque? Sim. Por que ficou com o vilão, vamos chamar assim, que era o Senhorzinho Malta? Ele disse assim: exatamente por isso. Você está me perguntando agora isso porque ela ficou com o Senhorzinho Malta. Se ela tivesse ficado com o mocinho, o belo, bonito, ninguém ia perguntar mais nada. Terminou a novela, acabou a história. Então a literatura tem esse poder, né? Certo. Oi, Pedro Neto, nós não combinamos, né? Mas você disse que a vida é um sopro, né? Olha aí. E a vida é um sopro é um dos meus livros, né? É verdade. Minha teoria. É um sopro. Esse livro também, rapaz, olha, como a gente produz normalmente uma quantidade pequena, né? Rapaz, não tem, desses livros que eu tenho, Pedro, graças a Deus não tem. Eu agradeço, você viu, acabou de chegar aqui, né? 50 exemplares de cada livro do livro. Quais foram os livros que chegaram agora? Exemplares, pode até botar no chão ali, ó. Das coisas que vi na Serra Gaúcha, esse aqui, Pedro, chegou agora. Praticamente esgotado já. Já tinha esgotado, aí eu pedi mais, né? Chegou outro agora, ó. Desse Me Leva na Mala também, ó. Me Leva na Mala. Acabei de trazer mais 50 agora, para a gente poder já divagando na fantasia Orlando, que esses 3 livros eles formam a série 3 Viagens, que eu sempre gosto de escrever 3, né? Maravilha. Tá certo? Maravilha. E na sequência eu pedi para fazer mais também 50 desse Voo da Poesia. É um livro que tem uma capa lindíssima. Esse livro ficou lindo, cara. E olha só, esse livro tem uma história interessante, Pedro. Eu já estava com a capa pronta, diagramado, já tinha mandado, já ia mandar para a gráfica mesmo para fazer. Aí eu fui visitar, o Coronel Furtado convidou para um jantar na casa dele, e eu cheguei lá e encontrei o Nuna Neto, o Nuna Neto, que ele faz o quê? Como é que eu chamo esse tipo de... Nuna Neto, ele é um... Artista gráfico. Um artista, mas ele tem outro nomezinho, rapaz, que eu esqueci agora. Diagramador? Não, ele é um cartunista. Ah, sim. E ele chegou lá, pô, me desenhou logo, eu fiquei empolgado, ele fez um desenho meu, eu gostei, né? Eu digo, Nuna, rapaz, eu tô com um livro para sair, já tá indo para gráfica agora. Você consegue fazer uma capa do livro Voo da Poesia para me entregar amanhã? Ele disse, eu faço. Aí a gente acertou o valor e ele fez, eu mudei a capa do livro. É lindo. Mas ficou linda, ficou? Lindo demais. Ficou lindo, demais. Então isso também faz diferença. Pedro, mas vamos continuar. Eu acho que nós estamos aqui chegando já para os 30 minutos dessa segunda etapa. Nós vamos fazer uma terceira. Só para a gente completar, porque a gente deu um cortezinho lá, né? Com certeza. Esse é mais curto. Mas eu quero dizer, Pedro, que o seu trabalho é um trabalho excepcional, né? Você tem um diferencial na área, na literatura, na sensibilidade da escrita, né? Na forma como a gente tem aí uma experiência interessante, porque é na trova, é na crônica, é no conto, né? Isso. Tá certo? Isso. Na poesia, não no poema, né? Que a gente diz a poesia Mas então, eu acho que essa facilidade de transitar nesses meios também ajuda muita gente, né? Com certeza. Para que a gente possa ter mais oportunidades. Né? Então, na sequência das perguntas, eu vou fazer uma aqui sobre emoções e decepções, né? Qual uma grande emoção que você vivenciou, né, na sua vida, na sua carreira? Na minha vida, eu acho que as maiores emoções foi o nascimento de cada filho, porque filho é poesia materializada, né? A poesia você cria no papel e depois que você termina de produzir, principalmente quando você publica, não te pertence mais, né? Eu acho que eu já ouvi você falar isso, inclusive. Não me pertence mais o texto pertence àqueles que querem lê-lo e normalmente guardam para sempre. Então, acho que o nascimento de cada filho foi muito marcante. Eu tenho um filho de 5 anos que
é um grande amor da minha vida, né? E é muito agarrado a mim. E se parece muito comigo, inclusive, né? Dizem que quando as pessoas com as quais a gente convive e ama a gente, elas começam a ficar parecidas com a gente. Emoção, do ponto de vista da minha profissão de escritor, que nem seria nem uma profissão, minha profissão é professor, escritor é uma missão, algo que eu... Um dom, né, de certa forma. Exato, um sacerdócio, né? Uma grande emoção, Sanches, foi vencer em 2020 o Prêmio Literário do TJ Maranhão. O tema era poemas, crônicas e contos, e o tema violência contra a mulher. Nunca tinha produzido absolutamente nada dessa natureza. E aí eu fiz um poema longo, né? Tinha um limite de páginas, Sim. e eu fiz um poema muito longo e concorri com esse poema. Só que o TJ Maranhão, depois de mais ou menos um mês que encerraram-se as inscrições, eles colocaram lá a concorrência, né? A quantidade de poemas que estavam concorrendo. E eram 205 poemas. 205 poemas. 205 poetas se inscreveram. Aí eu falei, é quase impossível vencer um concurso desse com tanta gente, e tanta gente escrevendo muito bem, né? E aí, Sanches, depois de um certo tempo, saiu uma lista tríplice. Os 3 finalistas de contos, de poemas e de crônicas. Contos, crônicas e poemas. E eu estava entre os 3 de crônicas, de poemas. Então, para mim, ele já era uma vitória muito grande. 205 pessoas concorrendo, era uma vitória muito grande. E fui convidado a participar do evento. Eu viajei para Arari, me perdi completamente na data. Olha o que viajei. Me perdi completamente na data. Não participei do evento para saber o resultado. E eu acho que 2 ou 3 dias depois que saiu o resultado foi que eu fui procurar na internet e estava lá, Pedro Neto, primeiro lugar na categoria poema. Incrível isso, né? Não, não é incrível não. Esse cara aqui, para ele não é incrível não. Ele marca as coisas, ele esquece. Ele está relaxando muita coisa. Ele está pensando... correria muito grande. No... Pois, Sanches, é incrível isso. E eu quero até aproveitar aqui em público, né, para agradecer o critério, a dignidade, né, de quem faz o TJ Maranhão, a Justiça do Maranhão, porque eles mantiveram contato comigo pelo e-mail, mandaram o prêmio era em dinheiro, era R$2.000 para o primeiro colocado. E aí, você perguntou sobre uma emoção, uma outra emoção. No ano seguinte, o TJ lançou a segunda versão do concurso, o mesmo tema, violência contra a mulher, e fiz um outro poema, dessa vez quase uma releitura de Agora José, de Drummond. E Agora José, o gás acabou, aquela coisa toda. Né? E eu fiz uma espécie de releitura daquele poema, muito forte, mas muito forte. Eu nunca tinha produzido nada parecido. E, para minha surpresa, eu venci novamente o prêmio TJ do ano seguinte. Né? Então, são 2 alegrias muito grandes, Sanches, porque eu acredito muito no trabalho do concurso literário. Sou... frequentemente convidado para participar, você também, inclusive você participou de uma forma brilhante do concurso literário de Arari, né? A minha gratidão, já te falei, a gente vai lançar o livro agora, quero separar um especial para você. Obrigado. Está lá o teu nome como um dos julgadores e a gente sabe que tem um mérito, claro, ganhar um concurso literário tem um mérito, mas eu acho que também tem muito a questão da sorte, ou é Deus mesmo. De qualquer modo, é uma emoção muito grande, né? Mas eu acho, Pedro, que não é bem assim a questão da sorte, não. É realmente competência. Agora, o problema que eu acho bacana, não é o problema, a solução, na verdade, sim. É que você gosta de participar de concurso também, né? Você tem, tipo assim, eu noto que tudo que tem de concurso, aí tá, né? Cada um tem um jeitão de fazer, né? Inclusive, eu já comecei a participar também de alguns, mas eu não tinha muito esse interesse, né? Eu acho que é uma coisa também que quando você vai... Não sei se você já experimentou, né? Quando eu era estudante do ensino médio, né? Eu disse assim, eu não passei no primeiro vestibular para medicina, que eu queria estudar medicina. Aí eu fui mais ruim, eu fui mal em química, né? E aí eu digo, vou estudar química, aí depois não quis mais voltar, nem quero mais nem pensar em negócio de medicina, né? Medicina é bom, mas para outro não seria para mim mais, né? E nem depois eu mudei de ideia, né?
Mas eu fui percebendo que todos os vestibulares que eu fiz depois, todos os vestibulares que eu fiz, eu passei. Olha que maravilha. Aí o que aconteceu? E que a gente vai descobrindo é que se você se especializa em algo, você começa a fazer com muita frequência, você vai ficar bom, rapaz. Não tem jeito. Vai sim, vai sim. Vai ficar bom. Quanto mais livro você escrever, melhor você vai escrever. Claro. Eu te confesso que eu já participei mais de concursos literários. Nos últimos 2 anos, eu não participei de jeito nenhum, até porque eu estou produzindo aqui na universidade. E eu estou produzindo um romance. Esse romance, Sete Vidas à Minha Espera, eu passei 3 anos. Nunca escrevi tanto tempo na mesma obra. Eu sempre escrevi com muita rapidez. Né? Mas olha, eu tive uma grata surpresa. Você falou dos concursos literários. Eu tive uma grata surpresa na Academia Maranhão de Trovas. Eu participei do primeiro concurso literário da AMT. Fui classificado em 5º lugar, numa premiação que você também esteve presente. Você estava lá com um poema muito bonito sobre Gonçalves Dias. Depois eu fiquei em 2º lugar no concurso de trova, né, de Bragança Paulista, em São Paulo. E finalmente no Rio de Janeiro, não lembro agora a cidade, mas é uma das mais conhecidas da trova no Rio de Janeiro. Eu participava até bem pouco tempo atrás de um grupo dessa cidade, e lá eu fiquei em 2º lugar também. Então, no intervalo de 1 ano, eu fiquei muito bem classificado em 3 concursos literários, saí da condição de trovador iniciante para trovador, não é experiente o nome, eu era novo trovador e me tornei... Trofador. Exatamente. Tem outro nome que agora não me recordo. Mas foi uma alegria muito grande, inclusive Wanda Cunha, que é a presidente da Academia Maranhense de Trovas, ela fez uma publicidade muito forte sobre isso. Wanda é uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito dela. E... Pedro, nós vamos agora para mais um intervalo, certo? Sim. Mas eu queria que você fosse breve na resposta. Você também escondeu. Eu lhe perguntei sobre grandes emoções, mas eu lhe perguntei também sobre grandes decepções. É verdade, é verdade. E se você teve alguma, você fale pelo menos uma para a gente encerrar aqui esse segundo módulo, e depois nós vamos para o terceiro, já mais curto, para a gente fazer as considerações finais e outras perguntas. Maravilha. Eu vou falar de uma grande decepção, mas na verdade não foi uma grande decepção, é uma piada praticamente. Sanches, quando eu fui lançar O Segredo da Montanha Azul, lá na AMEI, e quem fez o prefácio desse livro foi Cleo. Cleo é a esposa do Viegas. Né? E Cleo é apaixonada por esse texto. Cleo é apaixonada pelo Segredo da Montanha Azul. Fez um prefácio maravilhoso, e depois disso ela começou a ler as minhas produções literárias com mais intensidade, e ela está, inclusive, muito ansiosa para conhecer Sete Vidas à Minha Espera. Então, no dia do lançamento de O Segredo da Montanha Azul, eu estava conversando com o Cleo e ela disse assim, vamos lá? Está na hora. E quando eu fui sair do balcão da AMEI, eu percebi que a base do meu sapato tinha descolado completamente. Completamente. E aí eu pedi para ela 10 minutos, eu fui numa sapataria que estava lá perto, comprei um sapato e fui lá atrás do sapato novo, só que eu quase nunca usava, eu usei. Essa história de Pedro aqui está parecendo com uma história que eu escutei esse final de semana lá do nosso amigo Ferreira da Silva, rapaz. Ele estava com uma meia, que aí ele disse assim, rapaz, meia novinha. Eu digo, meia nova, meu irmão, essa aí tá nova nada, rapaz, que esse monte de furo que tem aí. Mas Cleo tá de prova, ela sabe da história, e o sapato era novo, era meu, porque eu não usava mesmo. Ok, nós estamos aqui dando um momentinho aqui, mais 5 minutos para a gente dar início à nova, ao terceiro módulo do nosso bate-papo, que na verdade eu faço só 2 módulos, Pedro, mas hoje, como teve um pequeno atraso no nosso início, e deu uma descontinuidade ali, a gente vai continuar e vai fazer um terceiro mais breve. Tá, meu irmão? Maravilha. Agradeço pela sua atenção, pela sua, diria assim, paciência, né, por estar aqui nesse momento. Eu acho que isso aqui, apesar de parecer uma coisa muito simples, esse bate-papo, mas isso aqui vai dar uma visibilidade muito maior para você aí em todas as áreas literárias, artísticas e culturais do Brasil e do mundo. E aí eu quero te dizer um negócio que uma amiga minha me disse, a Eri Marques, que deve estar nos escutando também. Nós fizemos alguns livros, inclusive, juntos, né? Esse livro aqui, por exemplo, é Sonata Poética da Liberdade, que nós temos, né? Sim. Não é, Eri, olha só. E temos outro que nós estamos fazendo agora, que eu, inclusive, fiz o pós-fácil, né?
Encontros de Despedidas, um negócio lindíssimo esse livro também. E ela disse um negócio para mim, Pedro, que nós temos que pensar nisso. Aliás, eu comecei a pensar nisso desde quando ela me falou, cara. Né? Olha, a gente viver aqui no Maranhão, se você quer fazer literatura aqui no Maranhão e no Brasil, aí você tem que pensar muito alto. Você tem que pensar assim, primeiro, uma coisa que ela disse assim, Sanches, não escreve mais que tu é poeta maranhense, não. Diz que tu é poeta brasileiro. Isso. Aí depois eu digo assim, mas eu não vou mais dizer que eu sou poeta brasileiro nem maranhense, eu sou poeta internacional. Não, Pedro Neto? Claro. Depois a gente vai dizer universal, né? Isso. Porque a gente tem que pensar alto, tem que agir alto. Porque senão a gente fica todo tempo nessa limitação e não vai conseguir prosperar. E nós nascemos para vencer, né? Amém. Então vamos continuar daqui a pouco o nosso bate-papo. Muito obrigado. Pode ir.